Salve pessoal, vamos para mais um React com o professor Xandão e hoje vamos reagir a um tema que eu acho que não reagi aqui ainda. No entanto, eu já dei pinceladas, eu já comentei sobre o assunto porque é um dos que eu mais gosto, junto com filosofia, junto com os debates políticos, que é literatura, tá? Eu amo ler literatura, vocês podem ver aqui na minha estante que tem muita literatura e tem outras coisas para cá também que vocês não estão vendo. Mas enfim, a gente vai reagir a um vídeo que agora que eu vi, do Brasil Paralelo. Eu não gosto do canal do Brasil Paralelo, então eu não deixo a indicação aqui para vocês assistirem o Brasil Paralelo. No entanto, como eu cliquei aqui num vídeo aleatório e o convidado que está dando a entrevista é um convidado interessante, eu acho que vale a pena, né? O canal é ruim, mas o convidado pode ser bom. E, de qualquer forma, vamos ver o que vai ser falado sobre literatura. Sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. O senhor é professor de literatura e escrita criativa. Opa. E eu pergunto pro senhor, por que que a gente precisa dessas duas coisas? Eu sou pessoa comum, acordo, vou pro meu trabalho, eu sou, sei lá, vendedora de uma banquinha de revista. Por que é que eu preciso de literatura e por que é que eu preciso de escrita, seja criativa, seja uma escrita não criativa, digamos assim? Olha, Você não precisa, mas a vida fica melhor com a literatura. Vamos ver a resposta do professor, daí eu complemento. então veja, em primeiro lugar, né? Quer dizer, por que você precisa de literatura? Porque a nossa realidade, por mais complexa que ela seja, quer dizer, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a vida que a gente tem no nosso dia a dia, ela nunca vai conseguir dar conta de todas as experiências possíveis que um ser humano pode ter. Né? Então nós vamos estar sempre limitado ali àquele microcosmo em que a gente vive. Né? Então, assim, por mais rico que seja esse microcosmo, por mais experiências que você tenha, você nunca vai conseguir, por exemplo, sei lá, saber o que é uma viagem interestelar, você nunca vai conseguir saber o que é viajar num navio de piratas, você nunca vai conseguir saber uma viagem num submarino, Quer viver em outro tempo? Quer viver em outro... Exatamente. Então, a literatura, o que ela faz? Ela te dá tudo isso. Agora, ela te dá tudo isso e muito mais, não... Isso é verdade. Porque eu já vivi o drama do Gregor Samsa, que acordou e ele estava metamorfoseado num inseto horripilante. Tipo, eu vivi esse drama com ele, porque eu li o livro, A Metamorfose. Eu vivi o drama de Dmitri, dos Irmãos Karamazov, que é um dos meus livros favoritos aqui, com certeza é top do mundo. Que ele tinha um pai lazarento de escroto, e ele odiava o pai, e num acesso de fúria, ele quase mata o pai. E eu não vou tentar não dar spoilers, mas enfim, todo o drama da morte do pai, do Fyodor Pavlov, os nomes russos são complicados. Todo esse drama, todo o julgamento, todo o tribunal, todas as reflexões do se Deus não existe, tudo é permitido, se não há imortalidade, portanto não há virtude. Eu vivi esses dramas mesmo não presenciando esses assuntos. E esses dramas me levaram a certas considerações da vida, que quando eu li, por exemplo, Irmãos Karamazov, alguns capítulos em específico, eu juro que eu fiquei... na verdade, eu li ano passado, eu ainda estou digerindo esse livro. Eu ainda não engoli por inteiro o livro, sabe? Então, a literatura ela proporciona essas coisas. Eu me emocionei quando, por exemplo, foi descoberto o gelo por grande coronel Aureliano Buendia, lá no 100 Anos de Solidão. Eu também fiquei encantado ao ler os contos da literatura árabe. Cara, os árabes são incríveis. E eu tenho aqui, inclusive, e tem os outros que estão emprestados, o livro da Mil e Uma Noites. Cara, isso daqui é uma viagem sem fim, sabe? Que você começa a ler e você não para mais, de tão gostoso que é. Entende? Então a literatura, ela proporciona essas experiências, sabe? Eu vivi amores, eu vivi dramas, eu morri, eu renasci, eu fui para o paraíso, fui para o inferno, e aqui tá, ó, por exemplo, a Divina Comédia do Dante, sabe? Eu vivi todas essas coisas. Eu fui traído, eu traí, eu morri de amor, eu matei por amor. Tudo isso eu vivi porque eu li livros que me colocaram essas perspectivas. E, por consequência, além de ter vivido, além de ter experimentado essas coisas todas, eu aprendi com todas essas coisas.
Eu acrescentei à minha experiência de mundo, à minha visão de mundo, todas essas realidades que seriam impossíveis de serem experimentadas. Eu, brasileiro, jamais poderia cogitar a ideia de pensar tal como um árabe pensa. Mas lendo As Mil e Uma Noites, eu consegui chegar talvez perto, sabe? Eu não sou religioso, mas quando eu leio obras e aí um pouco mais de filosofia, mas tipo Santo Agostinho, quando você lê Santo Agostinho, você sente um pouco da fé cristã e você incorpora, você coloca aquela lente, pelo menos por um breve período de tempo, sabe? E isso é magnífico, tá entendendo? Quando eu li, aqui ó, Rupi Kaur, Outros Jeitos de Usar a Boca, cara, eu me emocionei não sendo mulher. E eu fiquei pensando, caralho, se eu que sou homem senti isso lendo esse livro, imagina o que uma mulher não ia sentir, o que uma mulher não sente, sabe? Então a literatura ela tem tudo isso a oferecer. Não como uma forma de escape da realidade, não como uma maneira de você fugir do seu cotidiano, da sua realidade, não. Mas alimentando a sua imaginação para que por meio dessas experiências que você tem, através da leitura, você possa viver melhor. E pode ser como fuga também, né? Pô, quantas pessoas têm depressão, quantas pessoas têm problemas familiares e os meios para se fugir são inúmeros. Droga, igreja, trabalho, família, pescaria. A literatura é um deles, né? Então serve para esse fim também, mas não é apenas uma muleta, não é apenas uma fuga. A literatura é mais do que isso. Ela vem para somar também. Então não é só quem está depressivo que pode se curar com a literatura. Quem não é depressivo, quem tem uma vida, digamos, normal, também pode somar as experiências da sua vida a essas experiências das leituras, ao vocabulário que vai vir, ao conhecimento que vai vir, ao discernimento e, sobretudo, à maturidade que vem com a leitura. A sua realidade, o seu dia a dia. E também, quando acontecerem coisas extraordinárias, porque podem acontecer, né? Afinal de contas, viver é viver em perigo, né? Essa o inesperado, a possibilidade. Já dizia Guimarães Rosa, num livro que eu tenho aqui também, que é o melhor livro da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, e ele diz várias vezes: viver é perigoso. E o que a vida pede da gente é coragem. Do inesperado está sempre presente. Quando esses fatos surgirem, você também vai estar mais preparado para enfrentá-los, né? Ou para entendê-los, né? Exatamente, ou para entendê-los, né? Por exemplo, você é jovem, né? E nunca conviveu, por exemplo, com alguém da sua família gravemente doente, né? Ou que passou por uma prisão, ou que passou por um drama terrível, né? Enfim, ou você nunca viu a morte de perto, né? Então, quer dizer, antes que você tenha que viver essas situações extremas que muitas vezes a vida coloca diante de nós, né? Quase sempre, né? A literatura vai te mostrar tudo isso. E quando essas coisas acontecerem, você vai estar muito mais preparado. Sabe um livro que fala muito desse tema e que eu achei muito massa a forma como é abordada? A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Eu não tenho ele aqui, mas tem um determinado momento, porque, enfim, o Ivan Ilitch não é um spoiler, né? Porque já fala no título, A Morte de Ivan Ilitch. Então ele morre, tá? Mas enfim, ele fica doente, tá? E o negócio não sara, não cura, e ele começa, né, ficar cada vez mais doente, uma coisa boba que vai aumentando, aumentando. E chega num momento que ele começa a se indagar sobre isso aí. E, cara, isso é clássico, assim, ele resgata o silogismo aristotélico. Então, ele pega, é um método que parte do geral para o particular. Então, assim, todos os homens morrem, certo? Certo. João é um homem, certo? Certo. Logo, João vai morrer. E ele aplica essa mesma lógica, eu não lembro o nome do personagem, tá? Mas ele aplica essa lógica para ele. Ou seja, se todos os homens morrem e eu sou um homem, portanto, eu vou morrer. E ele estava naquele processo que ele estava definhando, ele estava ficando cada vez mais doente e a coisa não sarava. E ele começa a entrar em crise, assim, tipo, caralho, eu vou morrer. Tipo assim, por que eu vou morrer? Tipo, sério, não tem como voltar atrás? Eu vou morrer e aí vai acabar tudo. Cara, é muito massa. É muito massa. Eu já vi, assim, um pouco. Tem umas resenhas aí na internet, mas é tudo publicitário, né? Dizendo que A Morte de Ivan Ilitch é um dos textos mais perfeitos já escritos, porque o enredo, não sei o que, não sei o que.
Não, não é pra tanto, tá? Mas é legal. E esse momento em específico eu achei muito massa. E achei massa também no início do livro, quando ele fica de saco cheio da mulher, porque ele se casou porque tinha que se casar, apenas por convenção social. E ele decide focar no trabalho em vez de ficar em casa para não ter que ficar com a mulher. Então ele só trabalha e com isso ele ganha dinheiro, enfim. E aí eu percebi, não é o meu caso, porque eu não sou casado, mas percebi que é o caso de muita gente que eu conheço. Então eu vivi esse drama de algumas pessoas que estão num relacionamento infeliz e que, portanto, para não ficar em casa, fica trabalhando porque está longe da esposa. Eu vivi isso, mesmo sem estar presente, mesmo sem viver, certo? Não novidade, né? Exatamente. Exato. E a escrita? E a escrita, o que acontece? Quando você escreve, bom, então tem duas coisas que se confundem aí. Quer dizer, ao acumular um número de experiências muito maior do que aquele que você teria no seu cotidiano, isso faz com que você também pense mais a respeito da sua própria vida, né? Que você reflita mais a respeito de quem você é, da sua relação com o mundo, com a realidade, através da leitura. Com a escrita é a mesma coisa. Ela complementa o exercício da leitura. Por quê? Porque você pensa melhor quando você escreve. Sem dúvida. Quer dizer, quando você está escrevendo, você elabora o seu pensamento de uma maneira completamente diferente do que quando você está sentado na poltrona da sua casa e pensando num problema que você precisa resolver. Quando você coloca no papel. Eu acho que talvez vocês não saibam, mas eu sou escritor também. Eu tenho poemas publicados em alguns livros e eu tô para lançar minha primeira prosa, eu tenho contos escritos. E o rolê, o negócio da escrita é realmente mágico que pouquíssimas pessoas têm o prazer de desfrutar. Então, de novo, né? Aquilo que eu havia comentado no início do vídeo. A gente não precisa de literatura, mas a literatura proporciona certas coisas que, se você vive elas, cara, você tem uma experiência única, que a maioria das pessoas não tem, tá entendendo? A maioria das pessoas realmente não tem. Igual assim, futebol. Eu gosto de futebol, e futebol dá certos momentos de alegria e de felicidade que são únicos também. Mas eu não preciso gostar de futebol. A pessoa pode ser bem feliz sem futebol. Mas, claro, eu não quero comparar futebol com a literatura, porque o futebol é só o futebol. A literatura, ela abrange toda a vida. A literatura, além de proporcionar momentos alegres, igual o futebol, ela nos ensina sobre o mundo, ela nos faz refletir, ela nos coloca em situações que a gente jamais poderia viver se não fosse pela literatura. E o caso da escrita, a escrita nos proporciona um certo crescimento, a escrita nos proporciona um discernimento sobre as coisas que também seriam impossíveis de alcançar se não fosse com a leitura. Por isso que foi comentado que a leitura é um complemento da escrita e vice-versa. Porque, por exemplo, eu vou escrever um poema, eu vou escrever um conto e tem um personagem mulher, tá? E essa personagem mulher, ela, é uma mulher. Então eu não posso escrever como se fosse um homem, entendeu? Com o meu pensamento de homem, o comportamento da minha personagem, que é uma mulher. Portanto, esse simples fato de a gente ter que adaptar, de a gente ter que pensar como que uma mulher reagiria a esse fato, como que uma mulher reagiria a essa situação. Isso é genial. E a gente percebe, tá? Os bons escritores, os maiores escritores da história da humanidade, eles literalmente conseguiam transparecer, tá? Fazer essa metamorfose, vamos colocar essa palavra, para escrever aquele personagem, sabe? Eu acho que, por exemplo, Shakespeare é um caso brutal, porque Shakespeare, tá certo que eram outros tempos e Shakespeare também já não tinha mais contato com os pais, só que o personagem Hamlet é um personagem fruto da orfandade, porque Hamlet é a peça em que o pai morre porque o irmão o matou e tomou o trono e inclusive se casou com a mãe de Hamlet. O irmão matou jogando veneno no ouvido. Enfim, e aí o pai ele retorna como forma de espectro, o fantasma, entendeu? Do pai de Hamlet. E ele vem falar com Hamlet, olha, você vai ter que matar o meu irmão e me vingar, porque olha o que ele fez. E o Hamlet começa a entrar nessa crise. E o Hamlet, portanto, você espera que ele faça alguma coisa, que ele reaja, que ele haja de alguma forma, mas ele não faz nada. É o primeiro anti-herói, talvez, do Ocidente, segundo o Harold Bloom. E bem,
O Hamlet não faz nada disso. E a peça de Hamlet é uma peça com muitos monólogos. E os monólogos, os diálogos, os monólogos, eles são muito, muito vazios. E mesmo quando tem diálogo com o Hamlet e os outros personagens, o Hamlet, ele é avoado, assim, sabe? Ou seja, ler Hamlet faz muito mais sentido quando você já não tem o seu pai mais. Quando você já está vivendo essa experiência da orfandade, entende? Ler Hamlet faz muito mais sentido para quem perdeu o pai ou para quem nunca conheceu o pai, para quem, né, no caso o pai abandonou, foi comprar um cigarro, que é a coisa mais comum, né, do mundo, infelizmente, né? Mas enfim, o Shakespeare ele conseguiu transparecer tudo isso, sabe? Então, o simples fato de você escrever sobre determinada situação, o simples fato de você escrever sobre determinado personagem, de gênero, etc., cara, isso aí te faz aprender sobre aquela situação, sobre aquele personagem, sobre aquele gênero e assim por diante. Então a escrita, ela complementa a leitura. Fora que, mano, é um barato, velho. Você escrever, você pensar, você organizar uma trama, você depois ler o que você mesmo escreveu e pensar no que vai acontecer depois, sabe? É tipo arte, né? É literalmente aquilo que o Nietzsche mesmo fala. O que torna os artistas os superiores, os donos da moral. Os artistas, talvez, na visão de Nietzsche, seriam os mais próximos do Ubersmensch, porque eles criam, eles não seguem regras, né? E a literatura é uma forma de arte, a música é uma forma de arte, a dança é uma forma de arte. Então, quando você consegue escrever romances, poemas, cara, você entra num outro nível, assim, de conexão consigo e de conexão com o universo. E, obviamente, de conexão com os outros também. É uma coisa que, assim, que nem eu disse, poucas pessoas entendem a profundidade disso. Talvez muitos dos que assistirem esse vídeo não vão nem entender o que eu tô falando. Mas muitos entendem. E alguns já sentiram tudo isso. Quando você coloca no papel, tudo muda. Quer dizer, a dimensão da escrita faz com que você veja as coisas de uma maneira completamente nova. Mais claro, assim, fica Mais claro, tem mais mais clareza nítido. das coisas. Você começa a perceber pormenores que antes você não conseguia perceber. Então, ela também é um exercício que funciona em termos de autoconhecimento. Então, por exemplo, quando eu falo de escrita, a pessoa ela não precisa ser um autor de best-seller. Ela não precisa ser um Dostoiévski, ela não precisa ser um Machado de Assis. Não. Vamos supor assim, aquela senhora que hoje, com 80 anos de idade, mantém um diário. E nesse diário... Isso é genial, isso é incrível. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que me diz que já escreveu, ou que escreve, que de vez em quando faz uns rascunhos, eu incentivo. Eu falo, mano, isso é genial. Continue, faça mais. E se você se sentir à vontade, me mostre. E o mundo ideal seria que você publicasse tudo que você escreve. Porque, às vezes, a gente tem essa mania, né, de se ridicularizar, de se inferiorizar. Não, eu escrevo tudo errado, eu escrevo mal, isso aqui ninguém liga, isso aqui é ridículo. Como bem disse Fernando Pessoa, todas as cartas de amor são ridículas. Mas o fato é que não é ridículo, tá entendendo? Alguém pode não ver, não se interessar, enfim. Mas alguém tá passando pelo mesmo drama que você tá passando. Já parou pra pensar sobre isso? Alguém já refletiu sobre esse mesmo ponto que você está refletindo. Alguém está buscando essa mesma resposta que você está buscando para solucionar essa mesma pergunta que está te incomodando, sabe? Então, se você escrever e se você mostrar para esse alguém, você pode ajudar essa pessoa, você pode comover essa pessoa, sabe? Então, imagina só, se Machado de Assis não publicasse o que ele escrevia. Nossa, e se ele fosse um cara vergonhoso, sabe? E se, sei lá, Nietzsche não publicasse o que ele escrevia, porque ele tinha vergonha. Mano, sabe? Seria tão triste. Então, se você escreve ou tem pretensões de começar a escrever, sugiro que não tenha vergonha, mostre para os amigos ou mostre para quem você tenha confiança. E se você tiver peito e coragem, poste no seu Instagram, poste nas redes sociais. Alguém vai gostar. Sempre vai ter alguém que vai gostar. A gente não pode nunca esquecer. Tem gente que apoia Nicolas Ferreira. Se o cara apoia o Nicolas Ferreira, você acha que não vai ter alguém que vai gostar do que você escreve? Que vai compartilhar os seus dramas, as suas dores, as suas reflexões? Então, ela coloca as suas experiências de todos os dias, contando as coisas do dia a dia dela. Coisas ordinárias. Ela foi ao supermercado,
o dono lá da barraca de não sei o que de peixe na feira com quem ela conversa há 30 anos, né? A experiência do nascimento dos netos, a perda do esposo há 10 anos, e ela vai gravando tudo isso ali com É, igual o Diário do Kafka. A Alemanha declara a guerra. À tarde, fui nadar. Algo assim. absoluta sinceridade, porque ela sabe que ali ela pode falar sem nenhuma censura, né? Ali ela está livre para expressar o que ela realmente pensa. Bom, esse exercício é um exercício magnífico. Por quê? Porque faz com que a autoconsciência dela se amplie, né? E de vez em quando o que vai acontecer? Isso é muito foda. E tem um autor que eu sempre falo, sempre que eu posso, né? Que tá por aqui em algum lugar, chamado Michel de Montaigne. E ele escreve, ele funda, na verdade, o gênero ensaio. Tá? Então eu acho que um bom lugar para você começar a escrever é começar a escrever ensaios. Porque os ensaios do Montaigne, e ele deixa isso claro, tá? Na introdução da obra, que assim, eu não estou escrevendo para agradar ninguém, eu não quero dinheiro, porque eu já sou muito rico, eu não tenho pretensão a nada, eu só quero escrever o que eu acho sobre as coisas. E claro que Michel de Montaigne tinha bala na agulha, então ele não é qualquer retardado falando um monte de merda. Ele fala com propriedade, ele resgata os romanos, ele faz muitas citações a poetas romanos, ele fala desde Ovídio, Horácio, etc. E sabe, ele fala tipo, sobre a guerra, sobre os homens, sobre conservadorismo. Tanto que eu não sou uma pessoa conservadora, mas Montaigne é um dos meus filósofos favoritos, mesmo Montaigne sendo um conservador. Enfim, Michel de Montaigne fundou esse gênero chamado ensaio, que é justamente você sentar e escrever aquilo que você quer escrever, sobre aquilo que você quiser escrever, sem precisar agradar ninguém, entendeu? Você escreve por escrever e tá tudo certo, e é isso, e foda-se o mundo. Cara, genial, perfeito. Façam isso um dia. Escreva sobre qualquer merda, qualquer porra aí que você achar, escreva. Ela vai reler tudo que ela escreveu. E ela vai reencontrar fatos que ela viveu há 10, há 20 anos. E ela vai começar a perceber, então, o quanto ela mudou, o quanto a vida dela mudou, né? O quanto ela melhorou, o quanto ela evoluiu, né? Então, assim, a escrita te dá essa capacidade de autoconsciência. Né? E, é claro, você também pode criar beleza, né? Você pode criar arte. E o magnífico é que, assim, você pode... E isso que é legal. Além de ser uma forma de terapia, além de ser uma forma de você se curar, de se tratar, de se entender, entender o mundo, entender os outros, também é uma forma de, sabe, elevação espiritual, uma forma de sublimação da existência, sabe? É o que nos coloca num momento, num encaixe com o mundo que, assim, não tem nem como descrever, entende? Então é um exercício muito completo. Você fala para os outros, fala para si mesmo e, numa dessas, você pode fazer algo brilhante, tá entendendo? Numa dessas, você pode fazer algo verdadeiramente bom e, sei lá, ficar rico, pensando, né, na lógica capitalista, porque a gente faz as coisas pensando em fins, né? Os filósofos utilitaristas que deixaram essa merda pra gente, mas mesmo pensando nisso, você pode ganhar dinheiro com seu livro, tá entendendo? Você pode fazer uma parada muito forte, você pode ganhar um prêmio com seu livro, sabe? Você pode ganhar um prêmio Jabuti, enfim, pense sobre isso. criar arte de uma forma absolutamente democrática. Por quê? Porque você não precisa aprender um código novo para se expressar, né? Como acontece na pintura, na arquitetura, na música, em que você tem que dominar uma outra linguagem diferente, né? Você precisa saber lidar com os pincéis, com as tintas, você precisa ter técnicas, né? Quer dizer, a escultura é a mesma coisa, né? A música, então, nem se fala, né? Quer dizer, você precisa saber composição, conseguir imaginar, né? Quer dizer, como é que o som vai acontecer, vai se concretizar, né? Apenas anotando ali na pauta, né? Agora, a escrita não. A escrita não, porque assim, você usa a linguagem, você usa aquilo que você aprendeu na escola. É universal. É universal. É a arte mais democrática que existe. Assim, claro que está mais próximo da gente, mas saber escrever bem, saber articular as ideias, porque às vezes você tá com um ponto aqui, com a ideia aqui, mas você não consegue passar no papel. Isso acontece também. Acontece quando a pessoa não lê e também quando a pessoa não exercita a própria leitura, que seria escrevendo, né? Mas enfim, esse é um processo que a gente, obviamente, vai evoluindo com o tempo e a gente vai achando a nossa maneira de escrever. Eu, por exemplo, comecei escrevendo mais poemas.
Hoje eu tô melhor na prosa, sabe? Parece que não que eu já, em algum momento eu soubesse escrever poemas, mas parece que hoje não vai. Hoje eu não sei mais. Parece que a prosa tá fluindo muito melhor mesmo. Enfim, a gente vai mudando, e assim, esse é o processo da vida, né? Poxa, se o rio muda, se a árvore muda, se os animais mudam, nós mudamos também, a nossa escrita muda, a nossa preferência por leitura muda também, sabe? Então, comece a ler, sei lá, aquilo que está te interessando no momento. Se você não lê nada, comece a ler algo mais simples. Pegue literatura infantil, por exemplo. Tem ótimos livros de literatura infantil, como O Pequeno Príncipe. Ou leia, sei lá, um Peter Jackson, coisinha de história da mitologia. Todo mundo gosta de história da mitologia grega, sabe? E aí você vai evoluindo, você vai pegando essa trajetória para você sentir a vida diferente, para você entender a vida diferente, para você poder depois se entender, se tratar a partir da sua escrita. E numa dessas você pode até impactar alguém, você pode mudar o mundo. Cara, pensando, vamos pensar alto, pensar longe. Você pode mudar o mundo com a sua escrita, entende? Então, enfim, se você ficou até aqui, eu agradeço de verdade, de coração. Adorei fazer esse react, porque é o primeiro que eu faço de literatura. Vou fazer mais, vou procurar mais vídeos a respeito. E se você não acompanha o canal ainda, por favor, se inscreva, deixa o like, compartilhe, escreva aquilo que você achou das minhas opiniões, escreva, faça um comentário aí qual livro que mudou a sua vida. E você pode contribuir com o canal com o Pix aqui em cima e também comprar os meus cursos no QR Code, beleza? No próximo react sobre literatura eu posso falar mais sobre as minhas experiências individuais com as leituras e quais livros específicos foram muito importantes para mim. Talvez eu faça um vídeo também de top 10 livros, mas isso é meio complicado, né? Top 10 autores, que também é complicado, mas enfim, a gente vai se conversando. Um abraço e até a próxima.